Olá, muito boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai destacar o setor primário do estado do Amazonas, para falar um pouco das conquistas e dos desafios que ainda precisam ser superados para fomentar o trabalho dos produtores rurais. Eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado do Amazonas, Muniz Lourenço. Muito boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no Band Cidade. Boa tarde, eu também agradeço. Muniz, bom, recentemente as entidades da federação, aí do setor rural, sindicato e organização das cooperativas do estado, realizaram um encontro, com 4 dos 7 candidatos ao governo do estado para apresentar aí as principais demandas do setor. E a principal reivindicação do setor, digamos assim, seria o aumento para 3% da participação do setor primário no orçamento do estado, que hoje não chega a 1%. É verdade, nós tivemos esse evento inédito, onde o setor rural, de forma organizada, pôde, através das suas lideranças rurais e cooperativistas, reunir em grande número, 350 lideranças de todo o interior do estado do Amazonas, ter um encontro, um debate com os principais candidatos ao governo, onde esses candidatos apresentaram os seus planos de governo e o setor pôde apresentar também as suas demandas e suas expectativas. Entregando inclusive um documento contendo as principais reivindicações e expectativas do setor. Você colocava muito bem, nós temos uma série de demandas e expectativas do setor rural, mas destacamos a visão de que nós esperamos que aquele que venha a governar o nosso estado nos 4 próximos anos, primeiramente possa ter e colocar o setor primário na condição de prioridade, tanto na perspectiva de geração de emprego e renda para os amazonenses, sobretudo os amazonenses que residem, moram e trabalham no interior do estado. E também pela perspectiva social, porque hoje o setor rural do estado do Amazonas, segundo o IBGE, representa um contingente de 276 mil pessoas que vivem dessa atividade. E nós entendemos que é mais do que chegada a hora de que nós possamos concretizar aquilo que é tão decantado, da interiorização da nossa economia, da viabilização de alternativas econômicas que nos tirem dessa condição um tanto quanto desconfortável de uma dependência quase exclusiva da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus. E nós estamos convencidos que o setor primário é uma dessas alternativas econômicas. Mas para isso são necessárias algumas medidas, alguns incentivos que nós consideramos fundamentais, como o aumento dos investimentos para o setor primário. Investimentos que se materializam através de uma maior participação do setor primário, por exemplo, no orçamento estadual, que hoje, como você colocou, não chega a 1% e que nós estamos aí com essa expectativa de que isso possa ser incrementado para 3%, por exemplo, o que poderia fortalecer a gestão técnica da Secretaria de Produção Rural, o que poderia fazer com que nós possamos fortalecer algo que é tão crucial para os pequenos e médios produtores, que é a questão da assistência técnica e da extensão rural. Precisamos massificar a assistência técnica e extensão rural, reforçar os quadros técnicos do IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas. Isso seria a abertura de concurso, para ter mais técnicos? Sim, nós defendemos a realização de concursos públicos para a contratação de extensionistas. Nós sabemos que existem jovens que estão saindo das faculdades, das universidades de agronomia, medicina veterinária, engenharia de pesca, engenharia florestal, e nós acreditamos que esses jovens, ingressando no serviço público, e fortalecendo as fileiras da extensão rural, esses jovens poderão dar uma grande contribuição, levando orientação técnica, fazendo a difusão de tecnologias que hoje foram produzidas na Embrapa, no INPA, pesquisas que foram realizadas na nossa região, no nosso estado e que podem permitir, por exemplo, que nós possamos dar saltos de produtividade, como, por exemplo, na mandioca e na banana, que nós podemos dobrar a nossa produtividade, no cupuaçu, que nós podemos aumentar em 300% a produtividade, aumentar com a tecnologia da Embrapa em 166% a produção de peixe vindo da piscicultura, podemos aumentar em 100% a produção de milho, podemos começar a cultivar seringueira para a produção de borracha, dado que a Embrapa lançou no ano passado a seringueira resistente ao mal das folhas, Então nós podemos aí
também ter a produção de borracha extrativa e começar aqui no Amazonas também a começar a produzir a borracha através de seringais cultivados, agora com a tecnologia dominada. Para a gente ter uma ideia dessa carência técnica, qual que é o quadro hoje de técnicos extensionistas? Qual que seria o ideal? Pois é, hoje nós temos um parâmetro de um extensionista nos quadros do IDAM para atender em média 400 produtores. E o ideal, o recomendável, é de que nós tivéssemos um extensionista para atender no máximo 100 produtores. E isso se acentua ainda mais quando nós estamos num estado de dimensões continentais como o Amazonas. E eu quero aqui ressaltar a importância da assistência técnica. O IBGE, ano passado, divulgou uma pesquisa mostrando que os produtores rurais que têm acesso à assistência técnica, à extensão rural, eles têm uma produtividade e uma renda 3 vezes maior do que aquele produtor que não tem acesso a esse tipo de assessoramento. Então, mostrando claramente, né, com números, da importância da assistência técnica e principalmente no nosso estado, porque a partir do fortalecimento da assistência técnica, nós estamos convencidos que será possível nós construirmos no Amazonas um modelo de produção de alimentos diferenciado, não é? Que possa se conciliar a produção de alimentos e a preservação do nosso patrimônio da floresta. Então, um modelo que não seja predatório em relação ao meio ambiente. Mas, para isso, é fundamental que nós tenhamos tecnologia chegando no beiradão, chegando no sítio, na fazenda, na propriedade dos 276 mil produtores que hoje estão envolvidos na atividade da agricultura, da pecuária e do extrativismo no Amazonas. E aí poderia entrar também o cooperativismo, né? As cooperativas até mesmo para agregar valor aos produtos, não só a extração deles, mas de repente a transformação de alguns produtos? Sem dúvida, o cooperativismo é um instrumento poderosíssimo de que o pequeno produtor, principalmente, possa ganhar escala de produção, possa diminuir o seu custo de produção, se agregando com outros produtores, não é? Dentro da mesma atividade e principalmente também na perspectiva de processamento da produção, de agregação de valor. As cooperativas hoje no setor primário já desenvolvem um trabalho muito importante e nós acreditamos que o horizonte é extremamente promissor do cooperativismo no setor rural do Amazonas. Bom, outra problemática apontada aí pelo setor é a falta de regularização fundiária. Não necessariamente a falta, mas a morosidade dessa regularização. É verdade. Nós, inclusive, no encontro que tivemos com os candidatos ao governo do Estado, fomos muito enfáticos desse entrave ao desenvolvimento do setor primário. Nós temos milhares de produtores ainda no Amazonas que ainda não têm o título das suas terras. E isso traz um contexto de insegurança jurídica e de dificultador de acesso desses produtores a políticas públicas fundamentais, como, por exemplo, a do crédito, né, que é tão importante para fomentar a atividade rural. Para você ter ideia, hoje, no nosso país, já há alguns anos, existe um programa muito importante, muito interessante, chamado Programa ABC, de Agricultura de Baixo Carbono, onde o governo federal vem disponibilizando mais de 4 bilhões de reais para financiar e apoiar práticas agropecuárias sustentáveis, como, por exemplo, a recuperação de pastagens, a integração lavoura, pecuária, floresta, o plantio direto. Mas nessa linha de crédito, por exemplo, uma das primeiras exigências para que o produtor tenha acesso a esses recursos é que ele tenha o título definitivo da sua propriedade. E aí, milhares de produtores no Amazonas não conseguem ter acesso a esses recursos tão importantes por conta da falta desse documento. E o nosso pleito, que nós colocamos aos candidatos ao governo, é de que efetivamente o governante dos próximos 4 anos trate com prioridade o sentido de aceleração desse programa de regularização fundiária. No Estado, a nível do ITEAM, do Instituto de Terras, e fazendo gestões junto ao governo federal para que o programa Terra Legal, que é o programa de regularização fundiária das terras federais da União, possa também ser acelerado para que nós possamos realmente dar essa certidão de nascimento, poderíamos dizer assim,
para milhares de produtores que esperam o título das suas terras. Tem a questão também dos bancos oficiais, né, que a gente tem essa problemática aqui no estado da ausência na maioria dos municípios. É verdade, isso aí é um problema grave que nós entendemos e no nosso documento que foi entregue da FAE e da UCB para os candidatos, foi colocado isso também como muito importante. Nós temos aí mais de 40 municípios do interior do Amazonas que não dispõem de uma agência sequer dos 3 bancos oficiais. Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco da Amazônia. Que disponibilizam essas linhas de crédito. Isso, que são os agentes principais das linhas de crédito mais atrativas para o fomento da atividade primária, onde se destaca o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, né? E que, não havendo essas agências nesses municípios, se dificulta muito o acesso desses produtores a esses créditos e a esse aporte de recursos que seria tão fundamental para fomentar a atividade. O Amazonas está entre os estados que menos acessam esses recursos do PRONAF e nós acreditamos que essa ausência de rede bancária é um dos fatores preponderantes para essa situação. Então, nossa reivindicação colocada para os candidatos ao governo é de que haja gestões por parte do próximo governador, no sentido de ampliar essa rede bancária, né, através de gestões junto ao governo federal, porque essas 3 instituições são vinculadas ao governo federal. Tá certo, então, Muni, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho, então, a gente volta aí para falar um pouco mais do setor primário aqui no Amazonas. Band Cidade Entrevista deste sábado está de volta, hoje recebendo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, Muni Lourenço. Muni, agora eu gostaria de falar com você sobre a produção de grãos, em especial começando aí pela produção de milho, que segundo o IBGE registrou aí uma queda de quase 10% na safra desse ano em relação à safra do ano passado. Foram 28 mil toneladas contra 21 mil toneladas no ano passado. Os números até parecem significativos, mas o Amazonas poderia estar produzindo mais grãos? Sim, e nós defendemos que haja realmente uma política de incentivo à produção de grãos, especificamente do milho. Nós temos hoje tecnologias da Embrapa que permitem a produção de milho tanto nas áreas de várzeas quanto nas nossas áreas de terra firme. E o milho é um grão estratégico, não é? Porque ele é a base, por exemplo, para a alimentação animal, não é? De suínos, bovinos, na piscicultura, em ovinos. E nesse ano, inclusive de 2014, não é? Nós tivemos uma situação muito difícil, porque os estoques da Conab, do Programa de Vendas em Balcão, foram encerrados no final de fevereiro e somente retomada a comercialização agora, na semana passada. Então, praticamente durante 6 meses, não é, mais de 400 pequenos e médios criadores ficaram desabastecidos de milho, tendo que comprar um milho por um preço muito mais caro, não é, e num momento de crise aguda com a cheia. E o milho também é fundamental, e nós defendemos isso, por conta de que nós temos hoje aqui uma produção já consolidada de ovos de galinha. Não é? É a avicultura de postura, não é? Onde nós temos inclusive autossuficiência, não é? em relação ao que é produzido, ao que é consumido pela população amazonense. E a base para a produção de ovos é a questão do insumo do milho. E nós precisamos diminuir a dependência de importação de milho de outros estados, né? Então é muito importante que nós tenhamos uma política de incentivo à produção de milho, né? Para que nós possamos alavancar a produção, né? Que muitos não conhecem que existe no Amazonas. Ela existe, mas é pequena, mas precisa e tem todas as condições de ser potencializado no nosso estado. Mas aí também entra uma necessidade de investimentos para escoar essa produção, né? Como é que você avalia hoje essa questão da estrutura existente no estado? O que precisa melhorar para poder escoar essa produção? A infraestrutura precisa melhorar, não é? Para que nós tenhamos condições ideais para o escoamento, né? E nesse sentido nós defendemos que haja investimentos consistentes, né, na recuperação de vicinais, de ramais, asfaltamento até dos principais ramais de maior produção e das estradas,
não é, no interior do estado do Amazonas. Além disso, no contexto da infraestrutura, é muito importante que nós tenhamos um incremento de investimento em questão de telecomunicações, questão de energia elétrica, né, para que a gente possa ter um contínuo contexto de melhoria para a distribuição e qualidade da energia elétrica no campo amazonense, nos municípios, porque nós temos aí como também algo fundamental investimentos em agroindústria, em processamento do produto rural, em agregação de valor, mas para isso nós precisamos ter garantia de energia em quantidade e qualidade para que a agroindústria se instalem no interior do estado. Bom, no início do ano, começou a operar lá em Manacapuru a primeira fábrica de calcário do estado. Também foi um avanço, porque a terra aqui do estado ela precisa de uma correção, né? O solo precisa de uma correção e antes esse produto ele precisava também ser importado para isso. Como é que está realmente a fábrica vem atendendo à demanda necessária aqui do estado? Foi um grande passo que nós demos em prol do desenvolvimento do setor primário. Até então, os produtores rurais amazonenses dependiam de comprar o calcário vindo de outros estados, o que encarecia muito o custo desse insumo tão fundamental. Como você colocou, as nossas terras, à exceção das várzeas, têm um nível de acidez alto e precisam ser corrigidos para uso agrícola. E nesse contexto, o calcário é fundamental para a correção dessa acidez. E agora, com essa usina, com a exploração do calcário retirado de subsolo amazonense, da mina do Jatapu e moído na usina lá em Manacapuru, nós temos aí uma condição muito melhor, com um preço hoje praticado pela usina de R$ 160 a tonelada, que comparado ao que era disponibilizado antes para os produtores de Manaus e região metropolitana, que chegava a R$ 450 até R$ 480, foi uma redução extremamente positiva e que é muito bem-vinda, porque o calcário mais barato propicia aumento de produtividade, diminuição de pressão de abertura de novas áreas, de novos desmatamentos. Com o calcário, inclusive, será possível que nós possamos recuperar áreas degradadas, que poderão retornar ao processo de produção de alimentos, para a nossa população, porque a nossa preocupação também é que nós possamos desenvolver o setor primário e gerar emprego no interior, na atividade da agricultura, da pecuária, do extrativismo e diminuir a nossa dependência de importação de alimentos de outras regiões, o que muitas vezes encarece o custo, por exemplo, da cesta básica, que é paga pelos amazonenses, que é uma das mais caras do Brasil e muito se deve a esse alto grau de dependência de importação de alimentos de outras regiões, alimentos que em boa parte poderiam estar sendo produzidos no nosso estado, gerando emprego e atividade econômica no interior. Ou seja, é importante também destacar a relação da produção rural, que preocupa muitas pessoas, com a floresta. O fato do calcário, ele permite você recuperar áreas que já estão, de repente, propícias para receber produção, sem a necessidade de degradar outras? Perfeito, é isso mesmo. É a possibilidade de nós, que temos 98% do nosso patrimônio florestal intacto, temos a convicção de que com esses 2% que já estão abertos, é possível que nós possamos dobrar a nossa produção agrícola, triplicar o nosso rebanho sem gerar novos desmatamentos e fazendo com que nós possamos nos orgulhar de um modelo de produção rural que coexista com a preservação ambiental, com o desenvolvimento sustentável. Bom, outro projeto em andamento, aí, aguardado também com muita expectativa, é a exploração da sulvinita, A gente tem a jazida de Autazes, que já foi apontada a sua viabilidade econômica. Ela vai ser explorada, a expectativa de exploração é a partir de 2018, Como é que vocês avaliam isso para o estado? Nós avaliamos como uma nova fronteira econômica, que surge, para Autazes e região, para o interior do estado do Amazonas, porque é uma atividade que vai gerar muitos empregos, já está gerando em Autazes, com a movimentação das empresas que estão na prospecção, e no trabalho todo de preparação da exploração que se prevê para 2018. O Brasil é um grande gigante na produção de alimentos do agronegócio para o mundo, E nós temos uma situação
bastante preocupante, que é uma alta dependência de importação de fertilizantes de outros países, mais de 90%. Né? E essa dependência vai ser reduzida a partir de 2018, né, com a exploração da silvinita, do potássio aqui no nosso estado. E para nossa satisfação, a única jazida de potássio que existe no Brasil está localizada em Sergipe e ela está exaurindo a sua capacidade de exploração em 2018, justamente no momento em que a nossa jazida em Altazes vai começar a exploração. Então é algo muito alvissareiro, né, tanto para a produção rural amazonense quanto brasileira. Tá certo, a gente está quase aí com o tempo esgotando, mas eu queria que você rapidamente falasse aí de uma boa notícia aí para os produtores, que foi o lançamento do PGA, né, Plataforma de Gestão Agropecuária. O que significa isso para os produtores? Nós temos hoje no Amazonas 19 mil propriedades pecuárias, né? E nós estimamos em torno de 80 mil pessoas hoje no Amazonas que vivem da atividade criatória, da atividade pecuária. E a PGA, a Plataforma de Gestão Agropecuária, é a maior plataforma, maior sistema de controle de movimentação de rebanho pecuário do mundo. Né? E nós tivemos a alegria de sermos o primeiro estado brasileiro a implantar a integralidade da Plataforma de Gestão Agropecuária numa iniciativa conjunta do governo federal, do Ministério da Agricultura, do governo do estado através da CEPRO e da ADAF, e nós do setor produtivo através da CNA e da FAEA. Né? Essa Plataforma de Gestão Agropecuária já possibilitou algo muito importante, que foi a possibilidade de nós já começarmos a poder emitir a GTA de forma eletrônica, que é a Guia de Trânsito Animal, que anteriormente só poderia ser emitida de forma manual e que agora, com a PGA, passou a ter a possibilidade da emissão pela internet, trazendo comodidade, diminuindo a burocracia, né, para que os pecuaristas amazonenses possam emitir esse documento obrigatório para cumprimento junto à questão sanitária. Isso é muito importante a PGA também, para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa estrutura, para que o Amazonas, muito breve, possa alcançar o status de livre de febre aftosa com vacinação, que vai ser muito importante para valorizar, né, os nossos subprodutos da pecuária de corte, a nossa carne, e também da pecuária de leite, os laticínios e os subprodutos da nossa pecuária. Tá certo, então. Muniz Lourenço, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, obrigada pela sua presença aqui conosco e bom trabalho lá na federação. Eu também agradeço e boa tarde a todos, a você e a todos os telespectadores. Tá certo. Obrigada pela sua companhia aí de casa. A gente volta a se encontrar então na segunda-feira no Band Cidade a partir de 6 da noite. Até lá.